Graças a Paz, amados, quero agradecer aos irmãos pelas orações, pelas mensagens. Graças a Deus estamos bem. Passamos aí alguns dias reclusos por conta do Covid. O Caleb acabou contraindo, depois o Gabriel, depois Cíntia. E por fim eu também acabei fazendo o exame, deu negativo. Mas durante a semana eu tive algumas sensações um tanto diferentes, né? Então não tenho certeza se eu peguei ou não, mas graças a Deus nós estamos bem, né? E é aquilo que a gente vem dizendo aos irmãos, uma hora ou outra a gente vai acabar pegando, e o que a gente precisa é estar confiantes no Senhor, entendendo que Ele comanda a história, que Ele tem nas mãos todo o poder e nós dependemos dele, né? Nossa vida está guardada nas mãos dele. Independente dos acontecimentos, nós confiamos no Senhor, né? Descansamos nele. E então eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelas orações e pelo cuidado do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite um texto lá de Efésios. Não estamos aí com vocês porque ainda estamos, né, na quarentena. Vamos sair amanhã, domingo, à tarde a gente vai até o hospital para poder estar liberado. Então, quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aí juntos. Quero compartilhar com vocês, como já disse, um texto lá de Efésios, no capítulo 4, no verso de número 30 e 32. Então abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, verso 30 ao 32. Estamos meditando aí nesse capítulo 4 de Efésios. Efésios capítulo 4, verso 30 ao 32, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nesse momento a tua igreja se reúne para buscar a tua presença e é momento de aquietarmos o nosso coração para ouvir tua voz. Eu rogo a ti, ó Deus, para que o Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, possa ministrar de forma profunda cada coração, revelando, ó Deus, o teu querer, revelando, Senhor, os teus desejos, e ministrando, Senhor, a esses corações sedentos pela tua palavra, sedentos em ouvir a tua voz. Fala, Senhor, esses corações, no nome de Jesus. Amém. Amados, existe um consenso entre os estudiosos da Bíblia em relação à carta aos Efésios. Ela é conhecida como a rainha, ela é tida, como a rainha das epístolas. E nós podemos dizer que essa carta ela exprime a mais alta expressão do pensamento neotestamentário, ou seja, ela transmite as verdades do Novo Testamento. E ela aponta verdades eternas, ela aponta as aplicações dessas verdades no nosso plano terreno, na nossa vida no dia a dia. Então, de um lado, ela mostra verdades fundamentais, mas ela também não deixa de mostrar que essas verdades precisam ser aplicadas no nosso dia a dia. Então ela mostra um plano celestial, um plano perfeito, um plano poderoso, e ela também mostra os desdobramentos desse plano na nossa vida, na vida daqueles que foram chamados pelo Senhor, na vida daqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. Então, Efésios é uma carta que fala do poder do sacrifício de Cristo. Esse poder do sacrifício de Cristo transforma pecadores perdidos, transforma pecadores atolados em seus pecados num povo eleito,
num povo marcado como propriedade de Deus. Além de apontar esse plano perfeito, esse plano que redime os pecadores, essa carta ela também trata das transformações que afetam a vida daqueles que foram transformados, a vida daqueles que foram alcançados pelo amor sacrificial de Jesus na cruz. E como exaustivamente nós temos ouvido por meio dessa série de mensagens, essa carta ela trata de doutrina, de ensinamentos profundos, mas ela trata também de vida, ela trata dos desdobramentos. Isso nos aponta a verdade de que doutrina e vida, elas caminham juntos. Nós não podemos olhar apenas para a doutrina e dizer, não, nós precisamos apenas conhecer a Bíblia e nos encher de conhecimento de Deus e deixar de lado a vivência dessas verdades aprendidas. E nem podemos viver uma vida cristã alheios aos ensinamentos cristãos, aquilo que a Bíblia nos ensina. Então as duas coisas caminham juntas, doutrina e vida, elas não se separam. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele não apenas informa, o Evangelho de Cristo não é apenas um compêndio de informações, ele não é apenas um bocado de teoria, de informações juntas. O Evangelho é a informação, é um ensinamento, é a verdade que vai desembocar em mudanças reais. Então o Evangelho, quando nós compreendemos o Evangelho, nós também temos uma transformação, temos uma mudança real e verdadeira. E é interessante, irmãos, nós relembrarmos aqui rapidamente que Paulo ele inicia esse capítulo 4 enfatizando de uma forma veemente que nós precisamos andar de modo digno para com o chamado que nós recebemos. Se recebemos, é porque nos foi dado. Não foi então por conta das nossas obras, não foi porque nós fomos espertos o suficiente para decidir de forma positiva esse chamado. Foi nos dado pela vontade soberana de Deus. É isso que nós vemos nos 3 primeiros capítulos. Essas verdades estão espalhadas ali. E a veemente informação acerca desse presente dado por Deus, ou seja, o presente da salvação, Paulo traz uma veemente verdade que diante desse presente maravilhoso da salvação nós devemos andar de modo digno desse chamado. Ou seja, aqueles que foram alcançados pela graça salvadora viverão em novidade de vida. Isso significa, irmãos, que o Evangelho, além de nos salvar da perdição eterna, ele muda a nossa vida, ele nos transforma, ele nos faz novas criaturas. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo em Cristo. Então nós podemos dizer certamente que a mudança de vida é a grande marca daqueles que encontram a Cristo. De modo que se não houver mudança de vida, há indícios grandes de que não houve um encontro com Jesus. Não há, como eu sempre tenho dito aos irmãos, não há quem não tenha tido um encontro com Jesus que não prove também de uma vida transformada. E antes de nós olharmos para esses 3 últimos versos do capítulo 4, eu gostaria de relembrar algumas mudanças que o apóstolo Paulo traz numa lista sobre aqueles que têm um encontro com Jesus, as mudanças que ocorrem, que precisam ocorrer. Vale lembrar, irmãos, que essa lista ela não finda nela mesma, ou seja, não é apenas esses pormenores colocados por Paulo e a gente vai dizer assim, não, eu só tenho que mudar isso e o resto eu vou levando. Não, essa lista é apenas um princípio, é apenas um pedaço de toda uma mudança, de toda uma transformação que o Evangelho vai causar em nós. O verso 25, como nós já vimos, diz que aqueles que encontram a Cristo deixam a mentira.
É bom lembrar que Jesus disse que o pai da mentira é quem? É o diabo, é Satanás. E aqueles que são de Cristo não vivem mais sob o domínio de Satanás. Aqueles que são de Cristo não vivem mais no engano, eles vivem na luz. Eles conheceram a verdade e a verdade os libertou. Então, amados, o salvo em Cristo não vive na mentira, mas ele fala a verdade. Lá no verso 26, nós temos ali um apontamento importante também. Nos mostra que aqueles que encontraram a Cristo, eles estão passíveis de ficarem irados, mas essa ira não é uma ira incontrolável, não é uma ira desmedida. É uma ira que é acalmada no mesmo dia, ou seja, é uma ira que não é alimentada para permanecer até o dia seguinte. Além de ser acalmada no mesmo dia, essa ira não se transforma em brecha para Satanás. Ela não dá lugar a Satanás. E esse inimigo das nossas almas, como nós bem sabemos, ele vem para matar, roubar e destruir. Então a Bíblia nos diz que nós podemos irar, mas nós não podemos pecar. Nós podemos irar, mas nós não podemos deixar que Satanás tenha brecha diante dessa ira. Então o salvo em Cristo, quando irado, ele não leva para a cama esse sentimento. O salvo em Cristo, quando irado, ele não permite que Satanás lhe sopre aos ouvidos sentimentos de ódio, de desejo de vingança. Ele não permite que isso aconteça. O salvo em Cristo, com a ajuda de Deus, ele perdoa, apesar de não estar imune e de sentir-se irado. Então nós não estamos imunes à ira, não estamos imunes a esse sentimento. Mas nós não podemos deixar que isso perca o controle, nós não podemos deixar que a nossa boca diga coisas que vão desonrar o Senhor, que vão desonrar o nosso próximo. Nós não podemos deixar que essa ira seja uma brecha para Satanás trazer destruição. O verso 28 aponta que aqueles que encontraram a Jesus trabalham honestamente e não pegam nada do que lhe não pertença. Então, além de serem trabalhadores esforçados, aqueles que são regenerados, aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, são também generosos e têm o coração sempre pronto a repartir. O verso aí está mostrando que aqueles que têm um encontro com Jesus não estão apegados às riquezas deste mundo. Aqueles que têm um encontro com Jesus não tomam o que lhes não pertence. Aqueles que têm um encontro com Jesus têm compaixão daqueles que estão à sua volta e cooperam à medida das suas posses. Ao verso 29 vai nos mostrar também que os lábios do salvo servem para edificar e não para destruir. Então não há espaço no linguajar daqueles que são salvos para palavras que não edificam. Palavrões não fazem parte da vida daqueles que tiveram um encontro com Jesus. E não é só palavrões, palavras torpes, mas nós precisamos ir além e pensar além. Fofocas, falatórios que causam intriga, confusão entre os irmãos por conta de palavras ditas em momentos errados, da forma errada, não são parte da vida daqueles que têm um encontro com o Senhor. Então, amados, os lábios daqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo derramam paz, edificação e graça àqueles que ouvem. E agora que nós já recordamos as verdades já vistas anteriormente por meio desses versos, eu quero que você acompanhe novamente comigo a leitura do verso 30. Vamos ler aí o verso 30? O verso 30 diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção."
Amados, o apóstolo faz aqui uma advertência: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ao dizer não entristeçam o Espírito Santo, ele está afirmando aqui que o Espírito Santo não é uma energia impessoal. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. Ele é uma pessoa, ele é pessoal. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Amados, infelizmente, tristemente, ao longo da história da igreja e nos dias atuais, muitos têm tratado o Espírito Santo como uma força, como uma energia, como algo que pode ser controlado, como algo que pode ser usado. Infelizmente, existem pastores que acreditam que o Espírito Santo é uma força, é um poder, é uma energia que eles podem controlar. E nesse entendimento errôneo, eles sopram o Espírito Santo sobre as pessoas. Com esse entendimento errado sobre o Espírito Santo, eles pegam, retiram seu terno e balançam e jogam em direção às pessoas, supostamente derramando sobre as multidões uma unção, um poder, e as multidões caem extasiadas. Outros, de forma errônea, atribuem alguns tipos de manifestações, como gargalhadas, movimentos repetitivos, brados de animais selvagens, ao Espírito Santo. A quem determine ao Espírito Santo que ele faça, que ele atue. E esse não é o conceito bíblico. O Espírito Santo não é uma força que recebe ordens de pecadores. O Espírito Santo, ele não pode ser dominado ou manipulado. Não há nas Escrituras menção de cultos do Espírito Santo, por exemplo. Não há nas Escrituras menção de reuniões agendadas para que o Espírito Santo cure, o culto da cura, o culto do Espírito Santo. Não há nas Escrituras nada a respeito disso. O que nós vemos nas Escrituras é o manifestar do Espírito Santo de Deus como Ele assim deseja. Existe uma ideia errada a respeito do crente espiritual. Há pessoas que pensam que um crente espiritual é aquele que chegou num nível tão elevado na sua espiritualidade que ele agora comanda o Espírito Santo. Que ele agora tem poder para dar ordens ao Espírito Santo. Ele manda e o Espírito Santo obedece. Ele determina e as coisas acontecem no mundo espiritual. Mas não é isso que a Bíblia mostra. O que vemos, irmãos, na Bíblia são crentes rendidos à vontade do Espírito e não o Espírito rendido à vontade de homens. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma força, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele não pode ser manipulado, ele não pode ser usado, ele é o próprio Deus. Uma outra informação que o verso 30 nos dá é do Espírito Santo como selo para o dia da redenção. Leia comigo novamente aí o verso 30, observe comigo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com quais fostes selados para o dia da redenção. Amados, o apóstolo já havia tratado sobre essa verdade no capítulo 1, no verso 13 e 14. Vamos lá comigo, vamos ler. Efésios capítulo 1. Deixa marcado aí Efésios 4 e vamos lá, Efésios capítulo 1, dos versos 13 e 14. Veja só o que diz, acompanhe comigo aí.
Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Olha aí também o verso 11. Dá uma olhada nesse verso 11 comigo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Veja comigo essas verdades, meu irmão. Olhe para isso. O verso 11 diz que em Cristo nós fomos escolhidos. O verso 11 diz que em Cristo fomos predestinados conforme o plano daquele que cria, que estabelece absolutamente tudo de acordo com a sua vontade. Isso significa, irmãos, que em Cristo nós fomos escolhidos. Em Cristo, Deus nos predestinou, ou seja, nós fomos destinados antecipadamente por aquele que cria tudo de acordo com a sua vontade. Veja que plano maravilhoso. E quem é esse Criador? Quem é esse que cria? É o próprio Deus. E quando é que isso se concretizou? O verso 13 nos responde. E ele diz: quando ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele cremos. E o que aconteceu a partir daí? Ainda no verso 13 nós temos a resposta. E o verso 13 nos responde o que aconteceu. E diz: e nele cremos. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, assim como no verso 30 do capítulo 4, nós temos o Espírito Santo como selo. E nós temos que entender esse símbolo aqui, essa figura, né? O selo era a marca de pertencimento. Um rei, quando ele criava uma lei, quando ele criava um edito, quando ele criava uma norma, ele escrevia aquilo era escrito num pergaminho, numa folha oficial, e depois de escrito era derramado sobre aquele documento cera quente. E o rei, com o seu anel, que tinha ali o símbolo real, ele selava aquele documento. Então, a partir daquele momento, aquele documento era válido. Aquele documento valia o que estava escrito, porque carregava o selo real, o selo pertencente ao rei. Aquilo ali mostrava, isso foi editado pelo rei, isso foi ordenado pelo rei, isso pertence ao rei. Essa vontade é uma vontade real, tem o selo real. O Espírito Santo é o nosso selo. O Espírito Santo é o selo de pertencimento, é aquilo que aponta que nós pertencemos ao Senhor. Ele é nosso selo porque nós somos de Deus, nós somos propriedade de Deus. Veja a beleza dessas verdades. Além de selo, Paulo usa no verso 14 do capítulo 1 a palavra garantia. Algumas traduções está a palavra penhor, que tem o mesmo sentido. Penhor é garantia. E garantia de quê? O que significa essa garantia? Estamos garantidos de quê? Essa garantia, irmãos, é a garantia da nossa redenção. Tanto o verso 14 do capítulo 1 quanto o verso 30 do capítulo 4 vai nos apontar que o Espírito Santo é a garantia do dia da nossa redenção. É a garantia da nossa redenção.
Esse dia da redenção, irmãos, é o momento em que nós passaremos dessa vida terrena para aquela vida prometida na eternidade. E o Espírito Santo é o garantidor dessa realidade, é aquele que garante, é aquele que diz, vai acontecer, vai, porque eu sou o selo, eu sou o penhor, eu sou a garantia. Amados, isso significa que aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, não precisam viver preocupados onde passarão a eternidade. E por que não precisam? Porque eles sabem quem pagou o preço, porque eles sabem que foram selados, que foram separados, que foram feitos propriedade de Deus. Eles sabem que Deus deu o seu Espírito, o seu próprio Espírito, como garantia dessa verdade. Então, aqueles que estão em Cristo, aqueles que entendem o Evangelho, que compreendem a beleza da palavra de Deus, entendem essa verdade, descansam nela. Amados, essa é uma das verdades mais sublimes das Escrituras. Nós não cremos no Cristo porque nós fomos espertos o suficiente para isso. Nós cremos no Cristo porque Deus derramou sobre nós a fé salvadora, porque Deus abriu os nossos olhos, porque Deus nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe para o reino da luz, porque Deus nos tirou da morte em que vivíamos e nos deu vida juntamente com Cristo. Ele abriu os nossos olhos. A salvação não é uma conquista nossa, ela é uma conquista de Cristo por meio da cruz. E a manutenção dessa salvação, ou seja, o fato de permanecermos salvos até o dia da redenção, também não está em nós. Está no fato de termos sido marcados pelo Espírito Santo de Deus. E temos o Espírito Santo como a garantia até aquele grande e glorioso dia. Então, amados, se somos salvos foi porque Deus nos amou. Nós cremos sim. Cremos porque tivemos fé. E essa fé foi um dom dado por Deus a nós. E essa fé nos levou até Cristo. Nos levou a crer em Cristo, crer no sacrifício que Cristo fez, que é suficiente para nos levar à eternidade, que é suficiente para nos justificar. E além disso, nós entendemos por meio das Escrituras que quem nos preserva até o último dia, quem nos mantém firmes, não é a nossa capacidade, não é a nossa força de vontade, não é porque nós nos comportamos adequadamente, mas é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos selou, fazendo de nós propriedade de Deus, e a garantia é o penhor da nossa salvação. Amados, a salvação, do início ao fim, está no Senhor e não em nós. Certamente falharíamos se tivéssemos qualquer parte nesse trabalho. Certamente falharíamos. Mas diante dessas verdades, o que afinal cabe a nós? O que cabe a nós fazer para melhorar essa salvação? O que cabe a nós fazer para torná-la mais válida, mais poderosa, mais atuante? O que nós podemos fazer? Você sabe qual é a resposta? Nada.
Nós não podemos fazer nada. Não há nada que possamos fazer. Mas apesar, irmãos, de nós não podemos agregar qualquer valor à salvação, nós somos convocados a viver de modo digno daqueles que foram chamados por Deus. E dentre esse viver de modo digno de nossa vocação, está o fato de não entristecermos o Espírito Santo que em nós habita. Veja que Paulo agora ele vem nos lembrar que salvos em Cristo vivem como salvos em Cristo. Que no coração dos escolhidos por Deus, no coração daqueles que são redimidos por Cristo, no coração daqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus, não deve haver. E o que não deve haver? Vamos olhar aí para o verso 31. Veja que o diz, Efésios capítulo 4, verso 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Amados, essas características descritas aqui no texto devem ser combatidas por aqueles que são de Cristo. Isso não significa que elas vão desaparecer como um passe de mágica. Isso não significa que quando nós encontramos a Jesus, todas essas características, todos esses pecados, todas essas mazelas do nosso coração desapareceram. Não é isso. Isso significa que nós vamos ter que lutar contra esses desejos e essas vontades de forma feroz, ferrenha, até o fim, até o último dia. Isso não vai agregar valor à nossa salvação. Não confunda. Isso não vai nos tornar dignos de entrar no céu, porque nós não temos dignidade para entrar no céu. Nós entraremos no céu porque Cristo morreu por nós. Ele nos justificou, Ele nos tornou justos. Nós vamos permanecer firmes até o fim, não por um comportamento adequado, mas porque o Espírito Santo nos preserva até o último dia. Mas esse encontro com Cristo, essa transformação, essa mudança, esse presente que é a salvação, ele traz consigo as verdades que nós vamos ter de lutar. Ele traz consigo as verdades que nós vamos ter que cultivar, características diferentes, não as do verso 30. Não amargura, não cólera, não ira, não gritaria e não blasfêmia. Isso precisa ser eliminado do nosso meio. Nós não podemos deixar com que nosso coração continue tomado pela cólera, pela ira, irritados, gritarias, né? Aquilo começa aquela conversa calma, daqui a pouco é gritaria dentro da casa e é um querendo ser maior que o outro. Não, isso não é mais parte de nós. A nossa boca, a nossa vida é chamada a glorificar a Deus. E em lugar de tudo isso, nós temos agora um apontamento que o apóstolo faz no verso 32. Veja o que diz aí comigo. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Veja, irmãos, que agora nós somos levados a observar que aqueles que têm um encontro com Jesus, aqueles que foram amados por Deus antes da fundação do mundo, aqueles que foram eleitos, predestinados antes de nascer, porque é o que diz as Escrituras. Aqueles
que, sendo predestinados pelo Senhor, amados por Ele, por seu eterno desejo, pela sua vontade soberana, são agora justificados por meio da morte do seu Filho. São também feitos moradia do próprio Deus por meio do Espírito. Como eu já disse, foram trazidos das trevas para a luz. E agora são chamados a dar frutos de novidade de vida. São chamados a viver uma nova vida, onde não há espaço para dormir com raiva, onde não há espaço para mentir, onde não há espaço para roubar, onde não há espaço para gritarias ou qualquer outra atitude que vá na contramão do Evangelho da Graça. Nós somos chamados a viver uma nova vida. Meu irmão, minha irmã, se você tem o Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida a Ele, a sua vida precisa refletir essas verdades. A Bíblia diz que nós somos luz desse mundo e a nossa luz tem que brilhar. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Nós somos chamados por Deus para trazer sabor a esse mundo, para preservar esse mundo. Então, que você viva essas verdades, que você comece a orar a Deus. Se você tem lutas com algumas dessas áreas ou com outras áreas que o texto não cita, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, não entristeça o Espírito Santo. Se você tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso significa que você é templo do Espírito, que o Espírito Santo de Deus habita em você. Então não entristeça o Espírito Santo, mas deixe que esse Espírito lhe molde. Peça isso a Ele. Peça, Espírito Santo, molda a minha vida. Espiritualidade não é dar ordens ao Espírito, não é manipular o Espírito. Espiritualidade é um coração quebrantado, um coração que se humilha diante de Deus, um coração que reconhece que é pecador, que é falho e que precisa da graça, que carece do amor e da compaixão do Senhor a cada dia. Vive esse Evangelho pelo qual você foi comprado. Deus chamou você para isso. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar com você. Pai, nesse momento, esteja falando, Senhor, de forma profunda a esse coração. Que essa mensagem possa retumbar nessa mente, nesse coração, de modo que o Senhor leve esse irmão, essa irmã a compreender a Tua vontade. Se há, Senhor, coisas, ações, se há ainda áreas da vida que precisam ser mudadas, e de fato todos nós temos, todos nós sem exceção, precisamos de mudança, precisamos de transformação. Ajuda-nos, ó Deus, nas áreas da nossa vida. Quebranta o nosso coração, muda a nossa mente, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não vem de Ti, que a nossa boca glorifique ao Senhor, que não haja espaço para raiz de amargura, para falta de perdão, pelo contrário, que possamos perdoar e amar todos à nossa volta. Ajuda-nos a entender a verdade da salvação, o poder da cruz e o plano perfeito do Senhor, perfeito do Senhor. Traz entendimento à Tua igreja, Pai, quanto essas verdades fundamentais da Tua palavra. Traz crescimento ao Teu povo, em nome de Jesus. Deus de graça, Deus de amor,
Abençoa, Senhor, cada família representada nesse templo agora. Que essas famílias sejam abençoadas, protegidas, guardadas pelo Senhor. Oramos, ó Deus, juntos por aqueles que estão cometidos pelo Covid na nossa cidade. Senhor, fortalece a imunidade da população, que os remédios ministrados possam funcionar e que tenhamos, ó Deus, em breve um momento de paz quanto a isso. Que todo medo, que toda preocupação cesse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que tudo isso leve as pessoas a refletirem sobre a brevidade da vida. Levem elas a olharem para o Senhor e buscarem em Ti o refúgio, ó Pai. Nós clamamos a Ti. Leva o Teu povo de volta aos lares debaixo da Tua proteção. Concede à Tua igreja uma noite abençoada e um sono tranquilo. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe você. Desejo uma semana de bênção. Que você possa ir em paz, seguro e tranquilo. Deus está no controle. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.